Bom dia a todas e todos. Hoje, dia 5 de agosto de 2024, são as 11h40 da manhã, horário de Brasília, né? E a semana começa com um aumento, um pânico, na verdade, nos mercados financeiros internacionais. Quer dizer, a Bolsa de Valores de Tóquio, ela fechou, lembrando que em Tóquio já é de noite, ela fechou o dia com uma queda de mais de 12%. A Bolsa de Valores de Seul também com uma queda de quase 9%, né? E valores um pouco mais baixos, mas também queda acentuada em outras bolsas de valores, como é o caso da China, com uma queda de 1,5%. E isso está se transmitindo hoje, né, nas bolsas de valores do Ocidente, também com queda. Tivemos queda na Bolsa de Valores de Nova York. O Bovespa também abriu em queda de aproximadamente 2%. Né? As moedas dos países emergentes estão se desvalorizando frente ao dólar. O dólar chegou a bater mais de R$ 5,86 hoje, deu uma recuada, né? Mas por que essa instabilidade? O que aconteceu? Bom, o discurso oficial, né, que está circulando entre os analistas do mercado financeiro é que isso se deve ao temor de recessão nos Estados Unidos, em função dos dados de mercado de trabalho divulgados na semana passada, em que a geração de empregos veio muito abaixo do esperado, né? Se esperava, né, uma criação de mais de 180 mil novos postos de trabalho, veio em torno um pouquinho abaixo de 120 mil, e a taxa de desemprego nos Estados Unidos subiu para 4,3% da força de trabalho. Bom, esses dados em si não são alarmantes, mas me causou muita espécie, né? Quando eu percebi já na sexta-feira e agora na segunda, né, esse pânico nos mercados financeiros por um aumento do desemprego, que, enfim, pode sinalizar, né, uma desaceleração do crescimento da economia americana, eventualmente alguma recessão leve. Não há nenhuma razão assim particular, né, no lado real da economia, no Main Street, né, para que se tenha esse tipo de pânico, tá? Então, o Main Street não teria por que ter esse tipo de pânico. Mas o problema, como sempre, é na Wall Street, são nos mercados financeiros, né? E ao que tudo indica, né, temos alguns problemas nos mercados financeiros internacionais. Quer dizer, basicamente, essa instabilidade ela foi produzida, né, devido às operações de carry trade, né, entre Japão e Estados Unidos e outras economias, né, do mundo, em função do enorme diferencial de taxa de juros. Até pouco tempo atrás, a taxa de juros no Japão estava próxima de zero, né, enquanto que a Fed Funds Rate continua na faixa, né, entre 5,25% e 5,5% ao ano, né? O Banco Central dos Estados Unidos, ele era esperado, né, que reduzisse a taxa de juros ao longo do ano de 2024, mas isso não aconteceu, né? E o fato é que isso criou uma enorme oportunidade de ganho de arbitragem, né, para instituições financeiras que tomam dinheiro emprestado em ienes no Japão, pagando juro próximo de 0% e aplicando em títulos da dívida pública americana, né, rendendo algo como 5% ao ano, tá? Tudo mais mantido constante, quer dizer, isso ou seja, basicamente, se a gente desconsiderar as variações do câmbio, né, é um excelente ganho financeiro, tá? Bom, é lógico que esse ganho financeiro ele também depende de que não ocorra, né, uma valorização do ien frente ao dólar, tá? Bom,
e de fato, com esse diferencial de juros, o ien se desvalorizou frente ao dólar nos últimos meses, né? Então, o que acabou até ampliando, né, o ganho de quem fazia as operações de carry trade, porque no final de contas não só a taxa de juros americana era muito mais alta do que a taxa de juros japonesa, como além disso, né, quem tomava dinheiro emprestado em ienes e aplicava em dólar ainda tinha o ganho de capital do dólar frente ao ien, né? Então eram duas fontes de renda, né? Isso explica também essas operações de carry trade, o comportamento da taxa de câmbio das moedas dos países emergentes, como é o caso do Brasil. Se nós olharmos os fundamentos da economia brasileira, do ponto de vista das contas externas, não faz nenhum sentido a taxa de câmbio ter rodado aí nas últimas semanas entre 5,65 e 5,70, né? Porque trata-se de um país que tem mais de 350 bilhões de dólares de reservas, quer dizer, que tem um déficit em conta corrente, né, em torno de 2% do PIB, ou menos de 2% do PIB, que é confortavelmente financiado com investimento direto produtivo, né, e que tem aí, deve fechar o ano de 2024 com um saldo comercial entre 80 e 90 bilhões de dólares, o que, enfim, os indicadores, né, de solvência externa da economia brasileira são espetacularmente bons. E mesmo o prêmio de risco país, seja medido pelo CDS, seja medido pelo MBI Plus do JP Morgan, está muito baixo, em torno de 200 pontos base. Quer dizer, nada justifica, né, a taxa de câmbio em torno de 5,70, né? Como hoje ela chegou a 5,86, mas é basicamente esse problema, né, financeiro, né, nos mercados financeiros internacionais, né, esse enorme diferencial entre a taxa de juros norte-americana e a taxa de juros no Japão, né, e em menor medida na União Europeia, né, gerando esse enorme fluxo de capitais saindo do Japão e entrando nos Estados Unidos. Bom, o problema é que semana passada o Banco Central do Japão resolveu pôr areia nas engrenagens das operações de carry trade, subiu os juros, interviu no mercado de câmbio, com o objetivo de valorizar o ien frente ao dólar, né? E aí o que aconteceu foi que quem estava operando esse tipo de transação entrou em pânico, ou seja, está todo mundo tentando desmontar essas operações de carry trade, né? Então isso levou toda essa turbulência que nós observamos nessa segunda-feira, né? Que está sendo considerada, já está sendo chamada de segunda-feira negra, tá? Bom, ainda é muito cedo para dizer quais são as repercussões que isso vai ter na Main Street, tá? Porque, enfim, nós não sabemos se eventualmente, ou melhor, qual é o grau de exposição dos bancos e outras instituições financeiras, né, a esse tipo de operações de carry trade, né? Mas o que para mim fica bastante claro com esse episódio, né, é que o mundo deve pensar seriamente numa velha ideia que foi proposta pelo Prêmio Nobel de Economia James Tobin, né, que era a taxa Tobin, né, impor um imposto internacional sobre os fluxos mundiais de capital, tá? Quer dizer, nos últimos anos, por conta de Donald Trump, tem se focado muito no aspecto produtivo da globalização financeira, isso também por conta da interrupção das cadeias globais de suprimento muito dependentes da China, com a política de Covid-0 da China, mas as pessoas esqueceram que mais interligados do que os mercados de produtos manufaturados, por intermédio das cadeias globais de valor, estão os mercados financeiros, né?
E nós vimos isso nos anos 90. Né? Tivemos a crise da Argentina, a crise do México, crise do Sudeste Asiático, crise da Rússia, crise do Brasil, tudo devido ao enorme grau de integração, né, dos mercados financeiros internacionais. É necessário que isso seja reduzido. Tá? É preciso pôr, usando as palavras do James Tobin, é preciso pôr areia nas engrenagens das finanças globais. Tá? E para isso é necessário introduzir um imposto global sobre fluxos mundiais de capitais. Tá? Está se discutindo no G20, né? Muito a questão da taxação dos super ricos. Eu acho isso uma discussão válida, né? Mas eu acho que é o momento de, além de discutir a taxação dos super ricos, é o momento de se pôr novamente em discussão a taxa Tobin, né? Para a gente poder diminuir um pouco a volatilidade desses fluxos mundiais de capitais, que são altamente desestabilizadores, né? E que podem ter consequências muito ruins sobre a Main Street. Okay? Eram essas minhas reflexões agora no início da manhã do dia 5 de agosto de 2024. Bom dia a todos.